Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui agradecendo a Deus por esta oportunidade, por tudo que temos recebido, pela semana que fechamos e que estamos começando outra. Agradecer também a espiritualidade que sempre está conosco, orientando os palestrantes, nos protegendo, nos cuidando. E assim, nós vamos dar início a mais uma palestra. E neste momento, Senhor, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, por cuidar de nós, Senhor. Te agradecemos por tudo. Pedimos, Senhor, em nossa oração em conjunto, por tantos desastres naturais que estão acontecendo. Em especial, Senhor, esta semana me comoveu muito a tragédia de Petrópolis. Queremos neste momento, Senhor, vos pedir, Senhor, piedade e compaixão pelas famílias que estão ainda à procura de seus entes queridos. Que todos esses que se desencarnaram neste acidente, Senhor, possam receber a luz, a tua paz e aceitar a ajuda da espiritualidade. Pedimos, Senhor, que essas famílias recebam a tua paz, o teu conforto e que possam se refazer desta grande tristeza. Senhor, nós te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor, por todos os enfermos, todos aqueles que sofrem na alma, no físico, que cada um, Senhor, possa aceitar a sua situação e buscar a Ti, receber um conforto que purifica, ajuda o nosso espírito. Senhor, graças a Ti, Senhor, estamos aqui, Pai, com vida e saúde, e que possamos, Mestre, em breve, podermos nos reunir novamente ali no centro, no grupo da Fraternidade Irmão Carneiro de Matos, que é uma casa de amor, de luz, para que possamos nos voltar a trabalhar ali com a espiritualidade. Hoje, Senhor, é o Márcio que irá falar conosco. Pedimos que a espiritualidade possa orientá-lo, iluminá-lo, dar intuição para que ele possa, para que possamos, Senhor, absorver as palavras que irão ser proferidas nesta noite, que possamos aprender um pouco mais para nos evoluir, nos ajudar a viver aqui, Pai. Gratidão, Senhor, por tudo, que assim seja. Obrigado, Vani. Uma boa noite a todos que estão aqui assistindo e as palestras do Carneiro de Matos. É um prazer estar aqui apresentando sobre esse tema. Eu escolhi falar sobre luz e sombras e vou discorrer a respeito do assunto, vocês já vão entender do porquê. De sumário, primeiro a gente vai falar uma reflexão a respeito desse tema, falar de luzes e sombras, virtudes e defeitos, o lado sombra de seres de luz e o lado luz de seres de sombras. E depois dessa reflexão, vai filosofar um pouco, a gente chega no objetivo final, que é falar de luzes e sombras dentro do espiritismo. Então, pode ser que no começo vocês pensem assim, mas o que tem a ver isso aí com o espiritismo? Calma que a gente vai chegar lá.
e depois eu encerro com agradecimento, cito as fontes do que eu estou falando aqui, faço uma prece de encerramento. Nosso planeta, e eu acho muito lindo o nosso planeta, antes de mais nada, e ele é um planeta cíclico. Por que que ele é um planeta cíclico? Como assim? Ele oscila, por exemplo, diariamente, ele oscila períodos de luz e sombras. Se pegar no amanhecer, é um período que a luminosidade vai aumentando até chegar no horário de sol a pico, e depois a luminosidade vai diminuindo, as sombras vão aumentando no entardecer, até chegar à escuridão no meio da noite, que é um momento com menos luz, vamos dizer assim, no ciclo diário. No ciclo anual, também oscila assim esses períodos de luzes e sombras, e o planeta Terra faz uma elipse em volta do Sol. Quando ela está mais próxima do Sol, a gente chama de periélio. Quando ela está mais distante, chama de afélio lá embaixo. E tem períodos que o dia é um dia muito longo, um dia no ano que é o mais longo, a gente chama de solstício de verão. É uma data por volta de 21 de junho, aqui no hemisfério sul, em que o dia é o mais longo. E também tem, na verdade, 21 de junho é lá no hemisfério norte. Aqui para a gente é por volta de 21 de dezembro, que é o solstício de verão. 21 de junho é o solstício de inverno, por volta dessa data em que a noite é mais longa. Então você vê que, além do ciclo diário, tem o ciclo anual. E esse ciclo anual fazem as estações do ano, que tem inverno, primavera, verão, outono, que além de oscilar as luzes e as sombras, também oscilam o calor e frio. Mesmo nas noites mais escuras, a gente encontra luz. Tem a lua, tem as estrelas no céu limpo, e se pegar uma noite que seria a noite mais escura ainda, uma noite com chuva, por exemplo, que as nuvens cobrem todo a lua, cobrem as estrelas, pode ser que surja um raio de vez em quando, ou luzes artificiais também, que hoje em dia tem no mundo inteiro. Mas mesmo nas noites mais escuras, sempre a gente encontra luz. E nos dias, mesmo no sol a pico, a gente sempre encontra sombra, seja da gente mesmo no chão, uma árvore, uma montanha, sempre tem sombra. Mesmo nos dias mais claros, a gente encontra sombra ou penumbra. Então, no nosso planeta, as luzes e as sombras, elas coexistem. Não existe um lugar que só tem a luz assim, só se artificialmente seja, mas numa cidade, sei lá, na nossa casa, sempre elas coexistem, as luzes e as sombras coexistem. Olhando assim mais para o macro, mais para uma casa, para uma cidade, para um país que seja. Então, aí chega nesse símbolo aí. Esse símbolo, o Yin Yang, que vem do taoísmo, você vê que tem uma sabedoria profunda por detrás dele. Você pega ali o lado branco seria as luzes, o lado luz. Esse lado luz seria o positivo, o dia, qualidades, virtudes, em sentimentos, alegria, o amor. E mesmo do lado branco tem um pontinho de escuro ali. Então, mesmo no que há de positivo, a gente sempre acha algo negativo, mesmo que seja pouco. Seria, por exemplo, quando a gente estava falando de luz e sombras no planeta, seria as sombras no sol a pico, por exemplo. E do lado escuro, também é a mesma coisa. O lado escuro seria, por exemplo, o lado negativo, noite, os defeitos, tristeza, ódio. Então, mesmo daquele outro lado ali, tem também um pontinho claro. E nas pessoas, será que também a gente encontra assim um lado
claro, o lado escuro, ou as pessoas são 100% luz, as pessoas são 100% escuridão. Se a gente pegar uma pessoa e destrinchar em corpos, em características, por exemplo, no físico, fisicamente, todos nós temos qualidades e defeitos. O padrão de beleza, por exemplo, que sempre vai mudando. Lá na Idade das Cavernas era bonito ser gordinho, por exemplo. Hoje nem tanto. Um corpo mais sarado, mas varia de pessoa para pessoa, varia de ambiente para ambiente, de país para país. Geralmente, o que é raro num lugar se faz mais bonito, vamos dizer assim. Isso fisicamente. Ou a própria pessoa, às vezes, olha para si e vê qualidades e defeitos. Na parte emocional, também temos defeitos e qualidades. Temos boas emoções e más emoções. Temos o amor e a alegria, temos também a raiva e o ódio do outro lado. Na parte espiritual tem os bons hábitos, os maus hábitos, temos as boas inclinações e as más inclinações. Na parte mental temos os bons pensamentos, as boas memórias e também o inverso, o antagônico. Então, temos virtudes, as pessoas têm virtudes e têm defeitos, e elas coexistem, elas existem em conjunto nas pessoas. Então, as pessoas têm dons, qualidades, vocações, boas práticas, mas a mesma pessoa que tem a parte positiva também tem a parte negativa. E quando a gente começa a questionar ou refletir acerca de pessoas, mitos, pessoas que a gente julga serem eméritos entre os homens, entre a civilização humana. Por exemplo, se pegar Chico Xavier. Chico Xavier, ele foi pobre durante a vida toda. Não conseguia estudar devido à dificuldade social e financeira. Ele não tinha chance de progredir materialmente na vida no ambiente que ele estava. Ele tinha duras dificuldades por ser o esteio da família dele, o arrimo. As pessoas, os familiares ali mais próximos a ele, dependiam dele. E ele tinha problemas sérios de visão, problema de pulmão, problema com angina, e era carnívoro. Só que é Chico Xavier. Então, assim, um ser de luz, um ser que, quando eu olho a obra de Chico, tudo que ele fez, seja por nós, seja pela espiritualidade, seja tudo que ele descortinou da espiritualidade, é como se eu me sinto como se eu chegasse aos pés de uma montanha bem alta assim e olhasse e percebesse a minha insignificância. Só que Chico tinha esses pontos negativos aí. Madre Teresa de Calcutá, ela teve inúmeras dificuldades na vida, a família dela extremamente pobre, muito irritada, as pessoas próximas a ela diziam que ela era de difícil convívio, o discurso dela era duro, às vezes ela dava uma patada em quem estava próximo a ela. Já disseram que ela usou de dinheiro de ditadores para fazer sua obra. Ela mesma alegou que já chegou a duvidar do próprio Deus, que teve vergonha da sua fé em Cristo e disse abertamente, tem publicado, que ela preferia ficar na escuridão do que ficar nos céus, porque ela não se sentia santa e queria cuidar dos necessitados. Abraham Lincoln, você pega o lado escuro dele, um beberrão, foi infiel à mulher, péssimo aluno, briguento, colérico ao extremo, impulsivo. Diziam que ele era mal educado, arrotava em público, tinha mau hálito, perdeu 10 vezes seguidas a disputa por cargos públicos. E o que ele fez pelo seu país, pela democracia, pela república, também é emérito. A gente sempre conhece tudo que ele fez aí. Stephen Hawking tinha deficiência mental que causava isso fisicamente nele. Tetraplégico, não tinha possibilidade de cura. A vida dele foi 100% dependente de alguém.
não tinha nenhuma chance de viver, os médicos falaram para a família dele. Não tem nenhuma chance de viver mais de 2 anos. E viveu muito tempo desse jeito aí. E a mente que ele tinha, todos os estudos, as reflexões que ele chegou, científicos que ele trouxe para a ciência também é conhecível. Só que tem esse lado negro, esse lado de sombras, vamos dizer assim, esses pontos negativos. E Jesus Cristo, quando Jesus veio, ele veio na forma de um homem comum, carpinteiro, com umas vestes do jeito simples, não tinha bens, e ele não seguiu à risca a religião da época. Como assim não seguiu? Não seguiu, porque a lei mosaica ele veio e explicou, por exemplo, o sábado. Ele fez várias coisas no sábado que na lei mosaica dizia que não era para fazer. Esse é um exemplo, tem outros exemplos. E o que é Jesus? Então, quer um ser mais de luz que passou aqui na Terra que Jesus? Que eu desconheço. Só que tinha esse lado aí. E quando ele veio, as pessoas que estavam esperando ele, que seriam os judeus que esperavam o Messias prometido, imaginavam, não estava escrito, imaginavam que ia vir alguém com muita pompa, com muita riqueza, como um político poderoso, como um imperador descendo aos céus, com um exército em volta dele. E ele foi de burrinho em Jerusalém, sabe? De um jeito bem simples. Então se percebe que... E o pessoal não acreditou que ele era o Messias e fez o terrível, que até a ponto de crucificá-lo. Então pegou um ser de luz, por não acreditar no que estava vendo, não enxergar as luzes do que ele tinha, o seu discurso, o seu conhecimento, que isso não é muito palpável, isso precisa escutar e ouvir. Tinha olhavam ele, aquele homem simples, aquele homem com vestes simples, de jeito simples, andando entre os pobres, andando entre os doentes, e achavam que ele não era ninguém. Era um enganador, vamos dizer assim, e cometeram esse pecado terrível de condená-lo. E para o lado dos seres de sombras, vamos dizer assim, pessoas terríveis, será que a gente encontra algo de positivo nelas? Encontra, claro que encontra. Por exemplo, Hitler era vegetariano. Quando a gente fala que é vegetariano, a gente já imagina que a pessoa ela está fazendo um sacrifício pessoal em prol de um bem, do bem dos animais, por exemplo. A gente imagina que essa pessoa também, via de regra, ela talvez seja mais calma, mais tranquila, porque ela não está pegando, não está da morte de animais que seja. E tinha foto com animais, fazendo carinho, amava os animais, envolto em situações sociais do seu país, dizia que preocupava com o seu povo. Na época, tinha um desemprego muito grande e ele trouxe emprego para aqueles que não tinham, trouxe dignidade para aqueles que não tinham, que estavam miseráveis. Então você percebe assim, seres das sombras também têm pontos positivos, assim como seres da luz também têm pontos negativos. Dizia que ele é um homem fiel e que seja, tem esses pontos aí que estamos falando. Então por isso que às vezes a gente julga e não conhece, a gente chega alguém, olha, conhece uma pessoa por, sei lá, 1 hora na semana e já acha que entende daquela pessoa lá. A gente não conhece os hábitos dela, não sabe o que ela faz em todo o outro tempo que a gente não está acompanhando ela, não sabe os pensamentos dela, não conhece a história dela, não conhece nada da pessoa. E às vezes, muitas vezes, a gente escuta alguém falar: essa pessoa é uma boa pessoa, ou essa pessoa é uma má pessoa porque fez tal coisa. Mas às vezes, isso é muito pouco perto do que o que fez de bom. Ou é muito perto do que faz de mal também, sabe? Então, quando a gente julga, a gente invariavelmente já parte do princípio que a gente não conhece, não conhecemos as pessoas, que nem nesses exemplos que tem aí. Imagine se você
que nem os judeus fizeram com os fariseus, no caso, fizeram com Jesus, achavam que nem foram muito a fundo no que ele estava falando, porque achavam que ele não era de boa, e já decidiram que não era o Messias prometido, e foram até condená-lo à crucificação. Então, quando a gente faz comparações, geralmente a gente incorre num erro, seja na nossa família. Às vezes a gente pega as sombras, porque a gente conhece muito bem a nossa família, não 100%, mas a gente conhece muito bem a nossa família e conhece muito pouco as outras famílias. Às vezes a gente compara, por exemplo, um pai, um filho, uma mãe, alguém, compara, poxa, o filho do fulano, ele faz tal coisa, ele é tão bonzinho e o meu não faz, por que será que... que acontece? Só que a gente não conhece a totalidade. A gente conhece, geralmente a gente conhece muito bem ou conhece mais as luzes e as sombras daquilo que é nosso e conhece muito pouco do que é exterior. Que nem essa foto aí que tem a grama do vizinho. Às vezes a grama do vizinho é mais verde porque ele às vezes não tem família, não tem, ele consegue cuidar da grama dele, só que às vezes a gente nunca entrou dentro da casa do vizinho para saber. A gente conhece muito pouco do vizinho e a gente conhece o nosso. Então, às vezes, sempre que essa comparação com de olhar algo externo, olhar algo dos outros e fazer essa comparação, a gente sempre vai incorrendo um erro porque a gente desconhece a fundo os outros. No trabalho, por exemplo, o pessoal às vezes chega, começa a trabalhar feliz que conseguiu um emprego, agradece tudo, é tudo lindo, tudo maravilhoso, aí vai passando o tempo, começa a ver os pontos, as sombras do trabalho, vamos dizer assim, os pontos negativos do próprio trabalho. Aí conversa com uma outra pessoa que trabalha em outro lugar e vê que lá é diferente, que não tem esse mesmo lugar aqui. A pessoa pega e fala, então lá é melhor. Abandona o trabalho atual e vai para um outro trabalho. Chegando no outro trabalho, começa a conhecer mais a fundo aquilo lá e vê que lá também tem pontos negativos e às vezes sente saudade do primeiro. Fala, pô, lá tinha problemas, mas lá era melhor que aqui. Então, assim, sempre que a gente compara, do modo geral, a gente está incorrendo num erro por desconhecimento aprofundado. Aí tem aí falando que mapa não é território. Como assim? Quando a gente tenta fazer uma projeção a respeito da realidade, o que é um mapa? O mapa é algo que alguém viu um território, viu uma realidade e tentou botar no papel. O processo de fazer um mapa sempre incorre no erro, por exemplo. Essa é uma projeção de Mercator. Você vê que o começo está comprimido, o meio está comprimido ali, América do Sul, África, e os extremos, a Antártida, a Groenlândia, o norte está expandido. Essa projeção ela é mais fiel à forma, mas o volume está totalmente errado. Aí se a gente faz uma outra projeção, compara essa de Gall Peters, ela é mais fiel ao volume, se o planeta esse seria o volume mais aproximado. Só que a forma já não está fiel. Então, assim, que é uma... E o que isso tem a ver? Quando a gente olha a realidade externa, a gente também faz um mapa dentro de nós. A gente olha, por exemplo, uma pessoa, olha, por exemplo, trabalho, olha, por exemplo, sei lá, qualquer ambiente onde a gente estuda, a gente faz uma projeção da realidade com base nos nas nossas crenças, valores, pressuposições, e a gente desenha dentro de nós um mapinha do que seria o nosso trabalho, por exemplo, ou o que é aquela pessoa. Só que isso que a gente tem dentro de nós, o que a gente imagina ser, não é a realidade. Isso, os nossos pensamentos, o que a gente acha que é o externo, não é o externo, não é a realidade. E uma última coisa antes de chegar na parte espírita, fenômenos contemporâneos. O que acontece hoje em dia? Nós estamos parece que numa epidemia de depressão e ansiedade, síndromes, doenças psíquicas. O que está acontecendo com a sociedade para estar eclodindo tanto desses problemas? São diversos aspectos. Um deles é
a sociedade começar a fazer o seguinte: nas mídias sociais, o pessoal oculta as próprias sombras, oculta o que há de ruim na sua própria vida e só põe aquilo que tem de bom, sabe? E a pessoa começa a olhar aquilo ali, fala: caramba, todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo não tem problema nenhum, a família é sempre feliz, é sempre todo mundo rindo, e a minha não tem nada disso. Aí você começa a pensar: caramba, a autoestima cai, começa a dar tristeza, você fala: cara, se você acreditar naquilo ali e não saber que aquilo ali passa por um filtro, aquilo ali não é realidade. Então se oculta as sombras e começa e se divulga, deixa explícito apenas as luzes, vamos dizer assim. Então as pessoas publicamente se mostram como boazinhas, pessoas civilizadas, cidadãos modelares, honestos, comprometidos com o bem. Isso publicamente. Pelas sombras, por debaixo do pano, às vezes não é, porque a gente não tem nenhum santo na face da terra, assim, não tem nenhum santo no sentido de não ter defeito nenhum, ser 100% puro. O que mais se aproximou disso foi Jesus. Então, acreditar no que se vê, às vezes, no que é exposto, a gente vai ter problemas com a autoestima, com tristeza e desmotivação, ao acreditar naquilo ali. Por isso que esse conhecimento é importante, de saber que aquilo lá passa por um filtro. Por exemplo, a pessoa às vezes está aí, uma imagem que eu peguei na internet, a pessoa às vezes brigou com o marido ali, teve um dia difícil, tudo, passou o dia inteiro triste. Aí ela foi bater uma selfie ali, no momento da selfie, foi o único momento do dia que ela deu um sorriso e postou ali, ó, bom dia, tudo. Aí você vê a foto e fala: não, ela tá feliz, né? Tá tendo uma vida boa, tudo. Só que a gente não conhece a gente só tá analisando uma foto. Aí a moça que tá escondendo assim, tá escondendo que tem uma gordurinha ali na barriga, é a mesma coisa. Que seja. Então, o mesmo acontece. Isso aí é a parte física. Também acontece com pensamentos. As pessoas muitas vezes escondem as suas sombras nos pensamentos, as suas emoções ruins, tentam esconder, né? Suas atitudes, seus hábitos e suas emoções. Então, mesmo que acontece fisicamente, também acontece do lado mental, espiritual e das emoções. E na parte espírita, o que tem a ver tudo isso com o espiritismo? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Primeiro, Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo, assim, lá no capítulo 17, Sede perfeitos os bons espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Mas espera aí, então nós temos, claro que temos más inclinações. E tem gente que acha que não tem, mas todos nós temos. Só o fato de você dizer que você não tem más inclinações, ou você não tem autoconhecimento, ou você se tornou uma pessoa orgulhosa, que só acha que é melhor que os outros. Então, começa por aí. Por aí já dá para interpretar o seguinte: nós temos pontos positivos e temos pontos negativos, nós temos luzes, nós temos sombras. O que nós fazemos com as sombras? Primeiro, aceitamos elas. Aceitamos que nós temos defeitos, que nós temos más inclinações, sejam físicas, sejam emocionais. Tem coisas que tiram a gente do sério e levam a gente para a raiva, levam a gente para o ódio. E a gente tem que aprender a nos tornarmos melhores, olhar para nós mesmos e tentarmos melhorar. Temos que ter um esforço para domar as nossas más inclinações. Então, parte do pressuposto que temos sim más inclinações, temos sombras e temos que nos esforçar para domar, para as domar. E a reforma íntima? Como é que a gente faz uma reforma íntima se você não tem o autoconhecimento e não conhece suas próprias sombras, não conhece seus próprios defeitos, suas más inclinações? Então, primeiro a gente tem que ter o autoconhecimento. Antes de fazer uma reforma íntima, tem que se autoconhecer. Tem que saber que... Primeiro aceitar, né? Pô, que eu tenho... Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas más inclinações?
Então, primeiro a gente tem que se conhecer. Existem diversas técnicas de autoconhecimento, ou às vezes as pessoas próximas a nós começam a falar, ainda mais na família, começam a falar dos nossos defeitos. Então a gente tem que aceitar, porque a gente tem sim defeito, a gente está num mundo que não encarna seres 100% perfeitos, encarna seres que têm problemas, todos nós temos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o que o Kardec falou, se esforçar para domar nossas más inclinações. E os pensamentos? Uma vez que a gente parte do princípio que tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo, lá no Pensamento e Vida de Emmanuel, ele fala da importância dos nossos pensamentos. Como que a gente vai nutrir os bons pensamentos se a gente começar a focar nas coisas negativas? A gente tem que focar nas coisas positivas, em tudo que acontece. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que se esforçar para conhecer melhor as coisas, não pré-julgar, não já rotular uma pessoa de boa, outra de ruim, uma de, sei lá. A gente tem que conhecer mais a fundo. Às vezes, é muito comum na sociedade uma pessoa ter uma sombra sua ser publicada, se torna pública, sei lá, incidiu num alcoolismo, caiu nas drogas. Aí as pessoas começam a julgar, esse aí tá perdido, esse aí já era. Mas espera aí. E às vezes quem está condenando tem coisas piores dentro de si, só que está escondidinho ali. Está escondido, consegue esconder das pessoas, só não está público. Então, assim, todos nós temos sombras, temos que aceitar isso e tentar domar, olhar para nós mesmos, não olhar externamente. E a áurea vibração? Se tudo parte do pensamento, mas uma vez que a gente cultivar bons pensamentos, focar no positivo das coisas, nas coisas boas, quando acontece algo com a gente tem que tentar extrair o que aconteceu de bom com a gente, o que aquilo ali tem de positivo. Eu lembro de uma história assim, ó, bem curta. Um mestre oriental estava falando para os seus alunos, para os seus discípulos assim, isso aí que eu estou falando para vocês têm que sempre ver as coisas boas da vida, sempre ter um ponto positivo nas coisas, vocês têm que focar nisso para os seus pensamentos estarem elevados. Aí o discípulo falou, eu vou pegar o mestre, e viu um animal morto no chão, assim, falou, quero ver o que o mestre vai falar desse animal morto. Chamou, falou, mestre, o que tem de positivo aqui? Ó, o animal tava já, aquela cena feia já, sabe, em decomposição. O mestre parou, ficou olhando, e falou, eu conheço esse animal, ele teve uma bela vida, ele fez feliz as pessoas que estavam em volta dele, e aqui ele olha que dentes mais lindos que esse animal tem. E olhou nos dentes. Então, assim, sempre tem algo positivo para a gente ver. Se a gente focar no lado positivo, a gente consegue melhorar a nossa vibração e a nossa aura se expande. Com a aura expandida, a gente se torna mais protegido. Por quê? Espíritos que estão que estão um pouco atrasados, eles vão ver aquela aura emancipada, não vão conseguir inserir más sugestões no nosso pensamento, porque a gente não está na mesma frequência. Para um rádio falar com outro rádio, eles têm que estar na mesma frequência. Não dá para você mandar uma mensagem para um outro rádio se eles estiverem em sintonias diferentes. Então, é fundamental a gente vigiar os nossos pensamentos e os elevar para a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa, para a gente conseguir fazer a reforma íntima, para a gente conseguir sermos melhores. Então, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui a palestra. Eu espero que esses conhecimentos aqui publicados sejam úteis para vocês e vocês consigam aplicar na vida de vocês. Eu usei de fonte o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritas, a parte que eu falo, o lado sombra dos seres de luz e o lado
luz, os seres das sombras, eu peguei num curso online, que está aí o site, chama Guardiões da Humanidade. A parte do mapa e território desse curso de PNL. Os slides aqui, essa arte, eu peguei nesse site aí, chama slidesgo.com. E as imagens são todas da internet. E vou fazer uma prece de encerramento. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estudar e fazer essa palestra, porque acho que a palestra, quando a gente prepara, ela serve, a pessoa que ela mais serve é para o próprio palestrante, porque é ele que vai a fundo nesses temas, é ele que estuda, é ele que aprende primeiro, e eu acho que aprende mais antes dele divulgar. Então, com essa palestra que eu preparei, ela serviu muito para mim. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de aprendizado, ao grupo da Fraternidade, do irmão Carneiro de Matos, pelo trabalho belíssimo que é feito lá, que ajuda tantas pessoas, as pessoas que acompanham aqui, que estão aprendendo junto conosco, que vocês todos tenham uma boa semana, que possam usufruir e tentar domar as suas más inclinações, que nem Kardec falou, que ao longo do dia, em posse desses conhecimentos, que tentemos aplicá-los. Então, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Uma boa noite.